Mergulhadores de águas profundas, quais são suas histórias de terror? Mergulhadores de saturação me apavoram. Eles vivem em uma cúpula por semanas para não terem que descomprimir. Um deles contou uma história sobre o desaparecimento de um colega. Ele estava bem atrás dele, sem sinais de acidente na linha de segurança, sem sons ou sinais, simplesmente desaparecido. Acidente do sino de mergulho com golfinhos de Beaufort é bastante horrível. Quando os mergulhadores de águas profundas estavam voltando à superfície, eles estavam em uma câmara de descompressão a uma pressão muito alta e houve uma falha catastrófica da sala de descompressão. Isso significava que o ar despressurizou várias atmosferas, o que matou quase instantaneamente alguns mergulhadores, literalmente explodindo-os com a liberação de pressão. Não consigo pensar em uma história mais horrível. Estou assombrado com a história de um mergulhador que foi contratado para remover e trazer de volta corpos de uma ponte que desabou em águas semiprofundas com vários carros nela. Algumas pessoas conseguiram sair de seus carros e outras não. Pior coisa que ele viu foram os corpos das crianças ainda presos nos carros enquanto os pais salvavam suas próprias vidas. A ideia de entrar em águas turvas para trazer à tona cadáveres de um dia me apavora. Qual é a pergunta mais desconfortável que você já ouviu? Talvez eu possa responder pelo meu pai. Quando eu era criança, ele me ajudou a usar um banheiro público em algum lugar e foi atrás de me ajudar. Eu perguntei em voz alta por que ele tinha um pênis tão grande e por que tinha barba. Sou um ultrassonografista pediátrico e regularmente tenho que escanear crianças nos estágios finais do câncer. Às vezes, eles fazem perguntas como: eu vou morrer? Ou existe um céu? E faço o possível para tranquilizá-los sem ser muito direto. Muitas vezes os pais estão ao lado da cama e também não têm uma boa resposta para as perguntas dos filhos, então cabe a mim tentar animá-los sem exagerar. Eu levaria 1 milhão de estúpidos ou estou grávida, perguntas sobre como lidar com eles. Eu tenho tatuagens militares, então frequentemente sou questionado por completos estranhos: você já matou alguém? Você viu algum amigo morrer? Qual foi a pior coisa que você viu? Entendo que as pessoas estejam curiosas, mas sério, não te conheço e não é um assunto tão casual assim. Qual é a pior razão pela qual você ficou com alguém? Eu tinha um amigo na faculdade que compartilhava uma semelhança comigo. Íamos a festas e nos apresentávamos como irmão e irmã a noite toda. Então terminávamos cada noite nos beijando furiosamente na frente de todos. Ela me disse que seu terapeuta lhe disse para fazer sexo comigo. Eu o obriguei. Isso parece um péssimo conselho de terapia para mim, mas quem sou eu para discutir com um profissional? Minha primeira namorada de longa data me traiu quando foi para a faculdade. Nós terminamos. Cerca de 2 meses depois, ela foi atropelada por um ônibus e perdeu a perna. Nos reunimos algumas vezes após a recuperação dela. Anos depois, conheci outra garota com o mesmo nome que também havia perdido a perna. Quais são as chances de outra pessoa poder dizer que dormiu com 2 garotas com o mesmo nome com ambas sem uma perna? Então, eu fiz a ação. Qual é a melhor resposta para ser chamado de gordo? Eu sempre gostei de agir de surpresa. Espera, sério? Por que ninguém me contou? O mesmo vale para quando as pessoas dizem que fumar não é saudável, como se você nunca tivesse ouvido isso antes. Se você parece incomodado, eles ganharam, então eu respondo com piadas. Menos provável de ser convocado para o serviço militar. Se você for homem, diga que está apenas grávida. Ou insultá-los com uma risada. Eu posso perder peso, mas você sempre vai ser feio. Faça uma pausa longa o suficiente para criar um silêncio constrangedor. Em seguida, diga: isso é uma coisa estranha de se dizer para alguém ou mude abruptamente de assunto. Eles vão se sentir desconfortáveis. Tenho uma memória vívida de ver uma pessoa obesa quando criança. Eu apontei e gritei: oh mãe, olha que gorda essa senhora. Minha mãe me deu um tapa, acho que foi a única vez que ela fez isso, e se desculpou muito com aquela garota. É uma das minhas memórias mais antigas. O que é um crime real sem vítimas? Colocar moedas no parquímetro de outra pessoa. Aparentemente isso é um crime. Deve ser algum motivo corrupto, como querer dar mais multas, ou porque as lojas querem alta rotatividade em vez de um carro ficar muito tempo. Possuir 7 consolos no Texas. Possuir 6 dildos é bom, mas 7 é um crime. Eu acho que é alguma coisa religiosa sobre 7 ser o número de Deus. Se Satanás tivesse escolhido um número maior, poderíamos ter mais dons.
Mergulhar na lixeira. O que deveria ser ilegal é destruir alimentos e bens de consumo perfeitamente bons simplesmente porque estão fora da estação e as pessoas não gastam quantias ridículas de dinheiro para comprá-los. Em vez de usar um grande desconto ou doar para abrigos e pessoas necessitadas, grandes corporações decidem destruir mercadorias e tornar ilegal que as pessoas examinem suas lixeiras e reaproveitem esses itens. Qual é a luta que os homens vivenciam que as mulheres não entendem? Eu ouvi a mãe do meu noivo dizer a ela que os homens só têm duas emoções, raiva e tesão. Como se todos os homens com emoções fossem apenas vigaristas mentindo para conseguir sexo. É difícil equilibrar ser emocionalmente vulnerável, mas masculino o suficiente para ser atraente. Eu conheci um cara que teve uma grande discussão com a namorada, e ela acabou jogando uma panela de água fervendo nele deixando-o com queimaduras de 3º grau na região do ombro esquerdo, então ele foi à polícia. Eles disseram que ele provavelmente tinha feito algo com ela para justificá-la fazendo isso, e basicamente apenas riram dele. Nesse tipo de situação, os homens raramente são levados a sério, e isso é um grande problema. Meu avô tentou fugir de uma discussão com a namorada quando ela o atingiu na cabeça com um cinzeiro de vidro da velha escola. Depois que ele acordou, ele chamou a polícia e eles também o algemaram em vez de seu agressor. A cultura ocidental raramente considera as mulheres igualmente responsáveis, especialmente envolvendo conduta violenta ou sexual. Isso só parece estar piorando, à medida que mais e mais narrativas de vitimização substituem a responsabilidade. Médicos de autópsia. Qual é a coisa mais interessante que você já viu em um corpo? Tive que assistir a uma autópsia na faculdade de medicina e o patologista disse: aposto que ela morreu de sepse. Ele então removeu um tampão de sua vagina e simplesmente disse: o médico do pronto-socorro definitivamente será processado. Isso me ensinou que toda mulher em seus anos reprodutivos que é séptica precisa de um exame pélvico. Se o tampão tivesse sido removido, o médico do pronto-socorro poderia tê-la tratado de sepse e ela poderia ter sobrevivido. Fiz um laboratório de cadáveres na faculdade e, aparentemente, os marca-passos continuam disparando muito depois da morte do paciente. Os fios do desfibrilador foram cortados para que não possam mais dar choque no corpo, mas o marca-passo continuará a emitir bips. Quando eu era estudante de medicina, nosso cadáver tinha uma protuberância do tamanho de um polegar em seu escroto. Achei que descobriríamos um tumor. Quando dissequei e cortei o escroto, havia um objeto de plástico. Acabou sendo um implante peniano. Nosso professor me fez dissecar todo o implante e todos os outros foram para nossa mesa e eu tive que mostrar a eles toda a engenhoca. Reservatório, cilindros e tudo. Mais tarde, fui chamado de cara do implante peniano. Que é que você investiu milhares de horas e agora não tem sentido? Aulas de piano para pais asiáticos. Isso não os deixou felizes, não me deixou feliz, nunca me tornei bom nisso e não ganhei habilidades duradouras pelas centenas de horas por ano gastas praticando. Eu ouvi a mesma coisa de meus vários amigos asiáticos. Maioria se recusa a tocar ou mesmo possuir um piano, associando-o a traumas e ressentimentos. Eu entendo que é uma boa habilidade para incentivar, mas se a criança claramente não gosta disso, tente expô-la a outras atividades. Eles têm que querer. Quando eu era criança, os discos de música eram rei. Eu cortava a grama do meu bairro, ganhando $10 cada, o que dava para cerca de uma dúzia de álbuns por mês. Sacrifiquei a nutrição e meus fins de semana durante anos da minha vida na escola para construir uma enorme coleção de músicas. Foi glorioso e a inveja de todos os meus amigos músicos. Eu tinha certeza de que essa seria a joia da coroa da minha vida adulta e que um dia as passaria para meus filhos. Então a música digital saiu e foi tudo inútil. Minecraft. De 2011 a cerca de 2019, foi meu jogo de depressão preferido. Às vezes eu jogava o dia todo. Construiu uma cidade enorme com distritos, prédios altos, um sistema ferroviário, um zoológico e assim por diante. Talvez eu devesse ter investido em uma habilidade ou algo que pudesse vender. Qual é a melhor resposta para o eu te amo ou quando você não está pronto para dizê-lo de volta? Eu disse que te amo antes que meu parceiro estivesse pronto para dizer de volta. Ele disse: agradeço por você ser honesto e me dizer como se sente. Ainda não cheguei lá, mas acho que um dia chegarei. Agora moramos juntos e acho que ele fala mais do que eu. Eu disse isso cedo demais. Ela respondeu com algo parecido com sons de baleia. Voltei para casa naquela noite pensando que nunca mais haveria.
6 anos depois, às vezes, quando um de nós diz eu te amo, o outro faz sons de baleia de volta. Seu sentimento foi anotado. Vou levar em consideração, obrigado. Responderei dentro de 3 a 4 dias úteis. Se chegar em um momento estranho ou inapropriado, como um primeiro encontro, e você não vai dizer de volta, provavelmente não importa o que você diga a seguir, a melhor resposta depende da situação e você não tem tempo para pense nisso. Você tem cerca de meio segundo para decidir se essa pessoa significa o suficiente para você arriscar estragar as coisas por não dizer isso de volta. Se você realmente se importa com eles, esperamos que isso aconteça naturalmente. Você quer ter filhos? Por que ou por que não? Não. Vou contar a eles hoje à noite, quando chegar em casa. As mães geralmente parecem ter um vínculo instantâneo. Como pai, os filhos chegam como pedaços inúteis, mas à medida que crescem descobrem o mundo todos os dias e você experimenta isso com eles. É um passeio e tanto, e a única maneira real de reviver sua juventude. Eu tenho ido e vindo sobre a ideia desde que eu era mais jovem. Tenho quase 40 anos, mal consigo me cuidar financeiramente e não estou com ninguém desde meus 20 anos. Não importa se eu quero ou não, isso nunca vai acontecer. Eu amo crianças, mas absolutamente não poderia pagar por elas com meu salário. Eu mal posso pagar minha própria vida. É uma coisa triste sobre o tempo em que vivemos, mas me frustra quando as pessoas não consideram isso e planejam adequadamente. Não traga crianças para a pobreza.